hoje eu vou falar um pouquinho de quando procurar um psicólogo em diferentes momentos da vida. Começando ali no momento da infância, é importante observar o desenvolvimento dessa criança, se esse desenvolvimento ele é condizente com o desenvolvimento da faixa etária dessa criança. Observar se não apresenta déficits no desenvolvimento, não apresenta comportamentos atípicos, comportamentos que não são característicos do desenvolvimento, do período de desenvolvimento dessa criança, ou então excessos, vamos supor, essa criança ela é extremamente agitada, essa criança ela é extremamente desatenta, excessos. É importante observar e buscar uma avaliação, tá? Também é importante observar os déficits no desenvolvimento. Essa criança ela não está conseguindo aprender, ela não está conseguindo memorizar, ela está tendo uma dificuldade maior para desenvolver sua comunicação, sua coordenação motora. É importante observar essas questões. E também é importante observar na criança mudanças de comportamento. Muitas vezes a criança passa por algumas dificuldades, passa por algumas situações que ela não sabe verbalizar o que está acontecendo, ela ainda não consegue verbalizar o que está acontecendo com ela, e ela vai trazer isso por meio de mudanças de comportamento. Então ela pode ficar mais agressiva, mais retraída, a depender da situação. Então, mudanças de comportamento aparentemente sem motivo, déficits ou excessos, ou então comportamentos atípicos no desenvolvimento, ou quando você simplesmente quer trabalhar o desenvolvimento dessa criança, você quer trabalhar que essa criança ela desenvolva, você sente que sozinho você não está dando conta de trabalhar o desenvolvimento dessa criança, então você procura um psicólogo. Já no período ali da adolescência, que é um período de transição, é uma das fases de transição, a gente tem diferentes fases de transição no desenvolvimento, tá? E a adolescência é uma fase de transição, você deixa de ser criança, mas você ainda não é adulto. Então, um momento de transição em que acontecem muitos questionamentos e também muitas coisas que são típicas do desenvolvimento da adolescência. Um exemplo disso é o questionamento do mundo, é o questionamento das regras, por que isso é assim. Isso é típico do pensamento, do desenvolvimento da adolescência, né? Se questionar a realidade, se questionar as regras, questionar a autoridade. Esse questionamento ele vai se mostrar de diferentes formas e também vai gerar no adolescente uma certa angústia, um certo sofrimento de diferentes formas para cada um, mas é típico da adolescência. Nesse momento da adolescência, que é um momento de transição, é interessante sim procurar um psicólogo, é diferente se você apresenta ou não uma queixa, uma demanda específica, tá? Existem diferentes tipos de transtornos que são típicos da adolescência, que acontecem no período da adolescência e não podem ser diagnosticados nem na infância nem na fase adulta. Existem transtornos mentais que são típicos da adolescência, que só acontecem na adolescência. E existem também aqueles adolescentes que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, mas não foram diagnosticados. E na adolescência, esse transtorno ele se torna, entre aspas, mais visível, porque o adolescente está nesse período de questionamentos, de se impor, de buscar a sua própria identidade. Então, na adolescência, você vai ter questões que são típicas da adolescência, mas ao mesmo tempo você também tem que observar como que está o desenvolvimento dessa pessoa. Os comportamentos que ele está tendo é típico do período do desenvolvimento que ele está vivenciando? Como que ele está lidando com essas questões do desenvolvimento, dessa questão da descoberta do mundo, dessa questão da descoberta de si mesmo, dessa busca de identidade, como que essa pessoa está lidando com isso, né? Apresenta comportamentos atípicos, comportamentos deprimidos, comportamentos de se isolar demais, ou então comportamentos agressivos demais, sem motivo aparente, sem uma causa aparente. Então, apresentou um comportamento que a gente pode considerar ali atípico, que você observa que não é típico daquele momento, que não é típico daquela vivência, é importante procurar um psicólogo. E aí sim o psicólogo vai fazer uma avaliação, então entender o que realmente está acontecendo, o que realmente esse adolescente está vivenciando, que está gerando esse comportamento. Quando a gente entra já na fase adulta, a gente tem outras questões, né? São conflitos de relacionamento, muitas vezes você tem
sobrecarga, às vezes a pessoa não desenvolveu, não está preparada para lidar com as questões da vida adulta ainda, e você pode ter fugas da realidade, e aí começar de repente a apresentar vícios, começar a apresentar outros problemas, que são também típicos daquele período de desenvolvimento, tá? Então você tem aí outras questões que vão ser trabalhadas na fase adulta. Igual eu falei, essas questões de conflitos de relacionamento, essas questões e aí vem a mudança de comportamento, muitas vezes a fuga da realidade por meio de vícios ou por meio de comportamentos que podem ser considerados inadequados, e aí buscar então uma ajuda para compreender o que está acontecendo e buscar um desenvolvimento pessoal, uma melhora pessoal. Se é um caso, por exemplo, de uma pessoa que já tem um diagnóstico, que já tem um transtorno mental, é fundamental que procure um psicólogo, indiferente da faixa etária dessa pessoa, tá? Quando a gente entra já na velhice, a velhice a gente tem que observar se essa pessoa ela está tendo perdas nas funções diárias dela, né? No caso, vamos supor, na vida diária dela, ela começa a apresentar certas debilitações, né? Ela começa a apresentar, às vezes, percas de memória, às vezes perca na movimentação, às vezes perca do equilíbrio. E aí, então, observar o que realmente está acontecendo. Nessa fase, além do acompanhamento psicológico, para ver se são questões psicológicas, questões do período do desenvolvimento, questões do período de vida, também é importante o acompanhamento médico, para ver o que realmente está acontecendo no organismo dessa pessoa. Porque quando a gente entra já na velhice, tem uma mudança muito grande no organismo da pessoa e que muitas vezes vai sim debilitar as funções cognitivas dessa pessoa de vida diária. Então você vai ter uma série de debilitações, uma série de limitações que muitas vezes são novas para essa pessoa por conta das mudanças físicas, por conta das mudanças do organismo, e para além disso, é o período em que começa a aposentadoria, muitas vezes entra-se em crise nesse período de aposentadoria, assim como a adolescência, a velhice é um período de transição. Então, você tem que lidar com essas questões que são típicas da vida, típicas do desenvolvimento daquela fase, e com as questões individuais, né? Como eu coloquei, por exemplo, a aposentadoria, ou pode acontecer casos, né, de transtornos realmente, né, de transtornos mentais para além da fase do desenvolvimento. Existem transtornos mentais que são típicos da velhice, e aí você tem que trabalhar com base nisso. Portanto, é importante procurar um profissional para fazer essa avaliação. E é sempre, o primeiro momento é sempre um momento de avaliação, onde levanta-se essa hipótese diagnóstica, onde faz um levantamento de uma hipótese, o que pode estar acontecendo, e aí é feita uma investigação para se realmente é aquilo que está acontecendo, e se caso for, é feitas as intervenções com base no que foi levantado. Essas intervenções são feitas não apenas num ambiente clínico, mas muitas vezes no ambiente da vida da pessoa, né? Então é passado intervenções para a família, é passado intervenções para a pessoa, é passado orientações, uma série de propostas, além de muitas vezes encaminhamentos quando necessário. Então, por isso que é importante se fazer uma avaliação primeiramente, a partir da avaliação que se começa de fato o tratamento psicológico, o atendimento psicológico, para saber qual que é a demanda daquela pessoa que vai ser trabalhado, e aí sim trabalhado.